olá aluna, tudo bem com vocês? Sou Viviane Soares, professora de História, estou aqui com a Márcia como intérprete de Libras e hoje nós vamos ter uma aula voltada para o Enem. O tema da nossa aula de hoje é Segundo Reinado. Peço que vocês tenham bastante atenção porque nós tivemos nas aulas do primeiro ano uma aula sobre o primeiro reinado, uma aula sobre o período regencial e hoje essa aula de Enem ela vai dar continuidade a essas outras aulas. É uma aula que é voltada para todos os alunos que vão fazer o Enem, mas para aqueles que querem, ter essa sequência do período imperial brasileiro, essa aula então é uma continuidade de outras que foram dadas para o primeiro ano. Então vamos lá? Então, como eu disse, nós vamos estudar hoje o Segundo Reinado e espera-se que ao final dessa aula você tenha compreendido como se deu a organização política, econômica e social do Brasil durante o governo de Dom Pedro II e também as questões que fizeram com que esse governo chegasse ao fim, consolidando aí o final do período imperial brasileiro. Então, vamos conceituar o que é o Segundo Reinado? De que período que a gente está falando, quando a gente fala de Segundo Reinado? Então, olha, nós vimos aí independência do Brasil, primeiro reinado, que é aí quando Dom Pedro I assume o poder. Vimos o período regencial, que é um período em que a gente não tinha ainda um rei devido à menor idade do herdeiro ao trono. Então, o Brasil foi governado por regentes. E a última coisa que a gente viu foi que houve um golpe, o chamado golpe da maioridade, para que a maioridade de Pedro de Alcântara fosse adiantada para que ele pudesse assumir, como aí o nosso segundo imperador, recebendo então o título de Dom Pedro II. Então, o Segundo Reinado, ele vai de 1840, quando Dom Pedro II chega ao poder, até 1889, quando a gente tem a proclamação da República. Então, esse é o nosso período de hoje, É bom a gente lembrar um pouquinho, sobre os antecedentes dessa história. A gente falou a respeito de uma antecipação da maioridade. Durante o período regencial, a gente costuma dizer que havia um vazio de poder. Nós tínhamos os regentes, mas a gente tinha uma dificuldade, de legitimação daquele poder. Então, o Brasil ele vivenciou uma série de revoltas. E essas revoltas, elas colocavam em risco a unidade do território. Então, adiantar a maioridade do herdeiro ao trono era uma maneira de, colocando novamente o imperador, fazer com que o Brasil não se desintegrasse. Essa proposta de adiantar a maioridade, ela foi muito defendida pelos políticos liberais. Era um momento em que a gente tinha dois grupos políticos muito fortes, Nós tínhamos os liberais, e tínhamos os conservadores. Os conservadores estavam no poder, mas os liberais sugerem que se adiante a maioridade, porque eles viam nesse movimento uma possibilidade de voltarem ao poder. Então, adiantava a maioridade, eles estavam apoiando, eles teriam que ter algum benefício com isso, Então, é muito interessante que os liberais, que sempre defendiam uma descentralização, melhor dizendo, política, estavam apoiando que centralizasse o poder com o Dom Pedro II. Na verdade, o que a gente percebe é que tanto os políticos liberais quanto os políticos conservadores, nesse contexto aí, eles tinham práticas muito comuns, Chegando ao poder, eles tinham ações muito parecidas. Mas esse golpe da maioridade, então, ele vai levar o Dom Pedro II ao poder. Então, qual que é o processo aí, então? Reinstalar a monarquia, Então, o que vamos fazer? Vamos organizar. Primeiramente, claro, os liberais dão aquela movimentada para que Dom Pedro II chegue ao poder, nada mais justo, Dom Pedro II vai fazer o quê? Um ministério liberal, Vai fazer um ministério formado por muitos políticos liberais. A Câmara dos Deputados, que era de maioria conservadora, não concordou, Porque a gente tinha aí a maior parte conservadora desentendendo com o Ministério Liberal. E por isso eles começam a pressionar. Dom Pedro II, então, decide pela dissolução da Câmara, que era presente aí, os conservadores, e faz eleições para que uma nova Câmara seja composta. Essas eleições, elas ficaram apelidadas de eleições do cacete. E a gente fala, mas por que será que esse nome, É porque justamente é um período em que teve muita violência, muita pressão. Então, não foram eleições comuns, tranquilas, A gente vai ver que houve aí uma forçação mesmo, para que os liberais chegassem à Câmara dos Deputados. E foi o que aconteceu. Mas o que acontece? Quando eles estão na Câmara, as pressões por parte dos conservadores, elas continuam. E aí, o Dom Pedro, ele decide
dissolver o Ministério dos Liberais e formar um Ministério dos Conservadores, né? Então, a gente percebe que essa situação, ela continua acontecendo, mas claro que os liberais não estavam aceitando também o fato de ter sido formado o Ministério, né, dos Conservadores. Então, nesse conflito entre liberais e conservadores, a gente vai ter algumas medidas, né, tomadas por Dom Pedro II visando a centralização do poder novamente. Então, a gente tem aí a tentativa, né, de retomar esse poder, uma das formas, voltando com o poder moderador, né, para a gente lembrar, o poder moderador era aquele que se colocava acima dos outros três poderes, né, dava ao imperador o direito de governar de uma forma, né, que era absolutista. Leis que antes davam autonomia, né, para as províncias, eles tentam fazer o processo contrário, retirar essa autonomia das províncias. Só que a gente tem, né, por parte do Ministério Conservador, uma pressão muito grande para que dissolvesse a Câmara Liberal. Por quê? Acusando que os liberais só chegaram ao poder por causa daquelas eleições do cacete, né, ou seja, por causa da violência, das fraudes, e que não seria justo. Diante das pressões dos conservadores, a gente vai ter alguns movimentos por parte dos liberais para que eles permaneçam no poder, né? Então, a gente tem as revoltas liberais de 1842, que vão acontecer em São Paulo e Minas Gerais. É um movimento que se inicia em São Paulo e depois vai contar aí com o apoio de Minas Gerais. Os revoltosos, eles queriam forçar a queda do poder conservador, né? Então, eram os liberais tentando aí estar no poder, né, e retirar os conservadores, retirar o poder dos conservadores. Nós tivemos também, nesse contexto, a Revolução Praieira, né? O nome dessa revolução é por causa de um jornal, né, que tinha um jornal chamado Diário Novo, e esse jornal ele ficava localizado na Rua da Praia. Por isso que essa revolução teve esse nome. Também era uma reação, inclusive por parte de senhores de engenhos que eram, né, apoiados por liberais, né? Então, eles estavam descontentes com a perda de controle das províncias e, por essa razão, eles começam, né, uma pressão aí para que eles consigam mais poder. Chegaram a lançar um manifesto ao mundo, onde eles falavam, né, daquilo que eles buscavam com relação ao voto, com relação aos direitos iguais, as mudanças que eles tinham aí como anseio, né? Esse movimento também foi derrotado pelas forças imperiais. O que a gente vai ver é que, para Dom Pedro II, tinha um desafio muito grande. Como lidar, então, com essas duas forças, né? A gente tinha os conservadores e liberais, que sabemos que na prática não eram tão diferentes, mas a gente entende que eles estavam aí, né, entrando em conflito e causando instabilidade no governo. Então, a gente tem uma medida tomada durante esse período, né, que é o chamado parlamentarismo e uma conciliação partidária. Observem que nessa imagem, né, nós temos Dom Pedro II ao centro, né, como se fosse um carrossel. De um lado, a gente tem uma mulher que representa os liberais, de outro lado, nós temos um homem representando os conservadores, e a gente tem uma velha senhora que ajuda a empurrar esse carrossel, que seria a diplomacia. Isso mostra muito, né, como Dom Pedro II teve que agir para lidar com a situação entre os conservadores e os liberais. Uma decisão, né, tomada foi a instituição do parlamentarismo, né? Então, a gente teria aí um conselho de ministros que atuaria como se fosse um primeiro-ministro mesmo. Só que esse parlamentarismo no Brasil, ele recebeu o nome de parlamentarismo às avessas. Por quê? Diferentemente do que acontecia na Inglaterra, em que a gente tinha um primeiro-ministro que tomava as decisões e um rei apenas como uma figura decorativa, né? A gente fala que na Inglaterra o rei reina, mas não governa. Mas no Brasil era diferente. O rei reina, governa e administra. Ou seja, esse parlamentarismo ele era o contrário, porque na verdade ele era uma maneira de manter aí os políticos conservadores e liberais mais calmos, mas quem guiava, quem continuava conduzindo tudo era Dom Pedro II. Além disso, foi também tomado como medida a conciliação partidária, que era um meio de fazer ministérios compostos por liberais e por conservadores, né, fazendo com que ambos chegassem ao poder em determinados momentos para que diminuísse os atritos entre aqueles grupos. Porque, na realidade, eram grupos muito parecidos, né? Eles tinham algumas divergências com relação à escravidão, com relação a algumas questões, assim, mas na maior parte dos casos eles tinham pensamentos muito comuns, principalmente quando chegavam ao poder. Bom,
Vamos falar brevemente a respeito da economia no segundo reinado, né? A gente já teve uma aula falando sobre a economia do Brasil de modo geral, mas uma referência importante, né? Falar a respeito do café como um produto que crescia, né? Que se desenvolveu muito nesse período e que tornou possível melhorias na economia de maneira geral. Então, o café ele era um sustentáculo da nossa economia nesse contexto. Não podemos deixar de mencionar também que a gente tinha outros produtos, né? Como o cacau, como a borracha, né? Que também, durante o momento em que eles foram muito bem aceitos no mercado internacional, eles contribuíram muito para a nossa economia. Com relação ao café, a gente já teve até aula destinada, né, especificamente a isso, a gente consegue perceber até como nós conseguimos ver uma consolidação da economia no segundo reinado e até mesmo a abertura de um caminho para a industrialização a partir do capital que é acumulado, né, pelo café, a produção cafeeira. Com relação à industrialização, que também ocorre nesse período do segundo reinado, é muito importante a gente mencionar como alguns acontecimentos, né? Por exemplo, a tarifa Alves Branco, que era uma tarifa protecionista, né? Ela ajuda na nossa industrialização porque ela dificulta a importação de produtos de outros países. A Lei Eusébio de Queiroz, que ela impede, né, ela proíbe o tráfico de escravizados, ela também é uma lei que ajuda muito nessa questão da industrialização. E a Era Mauá, que é, né, um momento em que a gente tem um empresário, né, que é o Barão de Mauá, que toma frente aí de muitos movimentos para que a gente consiga se industrializar. Outro ponto importante, gente, é a questão do fim, né, da escravização de pessoas, que ajuda muito a gente a entender uma nova dinâmica no segundo reinado, né? A gente tem algumas questões que vão estar relacionadas aí ao fim da escravização, como, por exemplo, a vinda dos imigrantes, né? Então, é importante a gente falar desse processo, né, que a gente tem um histórico de lutas, de aprovação de leis, como a lei dos sexagenários, né, que depois de 60 anos a pessoa seria liberta. A gente tem a Lei Áurea, que determinava que os filhos, né, de escravizados nasceriam livres, até a gente chegar à última lei, né? Perdão, eu troquei. A gente tem a Lei Áurea que abole a escravidão. Antes da Lei Áurea, a gente tem a do ventre livre, né, que não está citada aqui, mas é importante a gente mencionar. A Lei do Ventre Livre é aquela que os filhos de escravizados já nascem livres. Até que a gente consiga chegar, então, né, finalmente a Lei Áurea e conseguir abolir a escravidão. Então, a gente tem um longo caminho aí, né? É importante a gente mencionar, já tivemos aulas tratando sobre isso, sobre todo o movimento abolicionista e sobre todo o processo de resistência, né, que as pessoas escravizadas elas tiveram, em toda a luta que elas tiveram por resistência à escravização. Essa dinâmica, né, o fim da escravização de pessoas, ela vai gerar uma nova característica também, que acontece nesse período do segundo reinado, que é a vinda dos imigrantes. Então, a gente vai ter uma leva muito grande de imigrantes vindo para o Brasil para fazer aquele trabalho que antes, em sua maioria, era feito pelos escravizados, né? Inicialmente, adotou-se o sistema de parceria, né? Então, o proprietário da fazenda, ele gerava meios para que o imigrante viesse e o imigrante ficava com uma dívida, né? Tinha que trabalhar e quitar aquela dívida. Foi uma realidade que não funcionou muito bem. A gente tem, né, históricos de que os fazendeiros, por exemplo, eles não sabiam como tratar um trabalhador livre, né? Eles queriam utilizar os mesmos métodos que eles utilizavam para os trabalhadores cativos com os trabalhadores livres. Então, foi uma situação que não funcionou bem. Foi necessário a intervenção do governo com o sistema de contrato em que o próprio governo ele subsidiava a vinda, né, do imigrante, né, e também criava leis, né, criava medidas para que fosse aí, né, de uma maneira, vamos dizer assim, menos exploratória, né, uma maneira que dava garantias a esse imigrante. Importante mencionar também nesse período do segundo reinado, né, com relação ao imigrante e até mesmo ao escravizado, é a questão da lei de terras, que é uma lei que ela contribui para a concentração fundiária, ou seja, a concentração de terras, porque ela determina que a terra não pode mais ser doada, a terra não pode ser fruto de posse. Para uma pessoa ter terra, ela precisa comprar, o que dificultava muito, né? Os ex-escravizados, eles teriam acesso à terra comprando, né? Com qual renda? Como comprar uma terra? Ou os imigrantes, eles teriam acesso por meio da compra? Seria muito complicado. Então, antes seria a doação. É importante a gente ver a lei de terras como um mecanismo para impedir o acesso à terra pelas populações menos favorecidas que estão no Brasil.
Também nesse período do Segundo Reinado é muito importante a gente falar da política externa, né? Como que o Brasil estava se relacionando aí, né, com outros países. A gente tem dois momentos que são muito importantes. O primeiro ficou conhecido como a questão Christie, que é um conflito diplomático entre Brasil e Inglaterra, depois que um navio inglês, ele acaba tendo problema no sul do Brasil, né? Esse navio, ele vai ser saqueado pelas pessoas e a questão Christie tem esse nome porque o embaixador inglês no Brasil chamava-se William Christie. E ele exigia que o governo de Dom Pedro II indenizasse a Inglaterra pelos danos, né, pelas perdas por causa do saqueamento desse navio. O que Dom Pedro II não concordou. E a gente tem um outro episódio no Rio de Janeiro, no mesmo contexto, em que militares ingleses estão andando a paisana no Rio de Janeiro e eles fazem, né, arruaça mesmo, e aí os militares brasileiros prendem os militares ingleses. E mais uma vez, né, por parte da Inglaterra, é exigido um pedido de desculpa por Dom Pedro II, que não aceita. Os dois países cortam as relações diplomáticas. É preciso outro país arbitrar, né, ser um juiz desse conflito, que foi, no caso, a Bélgica. O rei da Bélgica vai entrar no meio e dar o ganho de causa para o Brasil, né, que no caso aí, os ingleses é que estavam se excedendo para que eles pudessem voltar ao acordo, né. A outra questão também muito importante do governo Dom Pedro II é a questão platina, né, a chamada Guerra do Paraguai, que coloca aí Brasil e Paraguai num conflito, que é um conflito relacionado à expansão territorial, né, do Paraguai, relacionado também às disputas pelo controle político, econômico, né, na região da bacia do Rio do Prata. Então, envolve Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. Ao final desse conflito, a gente tem uma situação muito desvantajosa para o Paraguai, né? A gente tem a união de Brasil, Argentina e Uruguai, então o Paraguai sai derrotado, sua população, que era de 800 mil pessoas, cai para 200 mil, né? A gente tem aí dentro dessa população apenas 14 mil homens, então é uma situação que vai arrasar, né, o Paraguai. Por outro lado, a gente tem também consequências para o Brasil, são consequências econômicas, consequências relacionadas ao fortalecimento do exército, inclusive, né, que já volta ganhando mais força, querendo atuar mais politicamente. E essas questões, elas são muito importantes para a gente entender, né, como é que o Segundo Reinado vai entrar em crise. Então, eu vou citar aqui, né, nós já tivemos a oportunidade também de falar mais sobre essa crise, né, e da proclamação da República, mas é importante a gente citar como é que Dom Pedro II, então, vai perdendo seu poder, né. Então, a gente tem aí algumas situações que são transformações econômicas, grupos médios que vão assumindo, né, buscando mais poder político. A gente tem a monarquia como uma instituição que vai ficando incerta, né, e muitas críticas ao poder moderador. Por isso, vão surgir várias questões, né, que são chamadas questões do Império, como a questão militar, que é a insatisfação do exército, né, que vai deixar de apoiar o imperador. A gente tem a questão religiosa, que vai mostrar aí também um desentendimento entre a igreja e o imperador, a igreja deixa de apoiar o imperador. E nós temos também a questão abolicionista, né, que são, ao mesmo tempo, a questão de lidar com quem era proprietário de escravizados, né, que queriam indenização, e lidar também com aqueles que eram contra a escravização. Então, todas essas questões, elas vão contribuir para que as estruturas do Império fossem abaladas e a gente tivesse, né, a proclamação da República no ano de 1889. Então, ó, nós vimos hoje um pouco sobre a reinstalação da monarquia, falamos das revoltas liberais, a questão do parlamentarismo, né? Falamos também da economia do Segundo Reinado, a abolição e, por fim, da crise do Império. Temos uma questão aqui, né, que ela traz para a gente o imperador Dom Pedro II, aí cochilando, lendo um jornal, né, e a gente vai analisar como é que a gente interpreta essa charge para aquele período que representa Dom Pedro II, né, ela foi publicada em 1887, ou seja, antes da proclamação da República. O que ela mostra, essa charge, né? Ela demonstra a exaustão provocada pela diversidade de atividades exercidas pelo imperador. Ela mostra a valorização do esforço do imperador em manter-se atualizado em relação ao que acontecia no país. Letra C. Ela critica a passividade e a inoperância do imperador em meio a um período de dificuldades no país. Ou letra D. Ela denuncia, né, a baixa qualidade da imprensa monárquica e de suas insistentes críticas ao imperador. E letra E, né, ela celebra a serenidade e a harmonia das relações sociais do país durante o Império. Vamos revelar?
Espero que você tenha acertado, né? Pelo que nós falamos, dá para perceber que é uma charge que está criticando a passividade do imperador, a inoperância dele, né? Ele não está fazendo nada diante daquele período conturbado, de dificuldade no país. Então, espero ter contribuído para o seu aprendizado sobre o Segundo Reinado e te aguardo numa próxima aula. Até lá!